você? Como que você está? Preparado para mais uma aula de mídia online? O que nós vamos abordar hoje? Qual que é a nossa base, o nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos falar sobre as plataformas. Como que nós podemos entender essa produção de conteúdo para as mídias digitais, desde a ideia até a prática? Porque a partir do momento que a gente entende essas produções, nós entendemos para que plataforma deve ser adequada, para onde que nós vamos utilizar essas estratégias. Vamos ver o que nós vamos abordar hoje na aula? Então, nós estamos na nossa terceira unidade do livro. A nossa competência de hoje é compreender as diferentes formas de trabalhar o marketing. E esse marketing de conteúdo, essas estratégias de marketing para cada vez mais aumentar o market share da empresa e aumentar ali a sua lucratividade. Resumidamente, vamos entender as formas e as estratégias, como que funcionam os fluxos de informação e também como que são essas divulgações da empresa. As palavras-chave que vai nortear as nossas ações são Big Data, SEO, SEM e plataformas. O título da nossa teleaula, Produção de Conteúdo para Mídias Digitais, da ideia à prática, e nós já estamos na nossa terceira teleaula. O que nós vamos estudar dentro dessa produção de conteúdos para as mídias digitais, né? Nós temos alguns temas, 6 temas que nós vamos abordar aqui. Nós vamos começar com Big Data, né? Dessa grande, vasto dados que temos. Big, grande, Data. São dados, nós vamos ver a diferença, né, nesses otimizadores de busca, nesses SEO e SEM. Qual é a diferença entre um otimizador e também, né, dentro de uma busca voltada do marketing? Quais são? Como que nós podemos entender o que vai ser esse unbound marketing? Né? O que a gente precisa entender dele? Como que acontece as plataformas digitais? Quais são as suas características? Quais são as estratégias essenciais para a gente desenvolver bons conteúdos que vai atrair clientes, atrair leads e vai poder cada vez mais fidelizar, e quais são as linguagens que devem ser adotadas. Esses são os conteúdos que nós vamos abordar hoje. Para que a gente possa abordar esses conteúdos, nós vamos aplicar esse conhecimento em cima de 2 empresas. Essas empresas vão possibilitar que a gente aplique esses conteúdos através dos seus desafios. Então, nós temos 2 lojas. Uma loja voltadas, né, para sapatos ortopédicos, que é a Sapato Sênior. Ela comercializa sapatos ortopédicos, porém bastante macios e bonitos. A marca, né, o objetivo dela é aumentar as suas vendas através da divulgação da sua marca na web. E a Gets for Life, ela vende roupas, né, voltada mais por um público específico, e o objetivo dela é ganhar espaço no setor através de uma nova estratégia para suas mídias online. Então, o que nós temos? Nós temos 2 empresas que estão passando por momentos diferentes, têm características diferentes e cada uma também tem um público voltado diferente. Nem por isso nós não vamos poder aplicar as mesmas estratégias, os mesmos conteúdos. A diferença é a ideia, né? O caminho vai ser igual, porém o uso que é diferente. Então vamos pensar assim: você vai fazer uma refeição na sua casa. Você vai precisar dos talheres, você vai precisar do fogão e também da panela. E a partir dali você pode fazer vários alimentos diferentes. É a mesma coisa aqui. Nós vamos utilizar 2 empresas para aplicar essas estratégias, com o objetivo de que não somente aumentar, né, a presença virtual dessas empresas, mas também aumentar as suas vendas. Aumentando as vendas da empresa, consequentemente aumenta também a lucratividade. Então, nosso objetivo aqui é aplicar esses conhecimentos através dessas empresas para que cada vez mais ela aumente o seu market share e tenha mais lucratividade. Big Data. Quando pensa em Big Data, nós estamos falando de um grande volume de dados. Big não é grande, não é imenso, Data não é dados. Mas aonde que são adquiridos esses dados?
ultimamente adquire-se dados em todos os lugares. Nos automóveis, quando estão conectados, pode ser transporte público, quando você está na internet, no celular, pode ser até mesmo via relógio, smartwatch. Então nós temos uma série de dados que estão sendo fornecidos a todos os momentos. Sua localização, quais seus gostos, quais os alimentos que você está consumindo ultimamente, quais são as compras que você mais faz. Isso é vários dados que estão fornecendo. Então, como que consegue gerenciar esses dados? Como que é trabalhado esses dados? Esses dados nós vamos chamar de Big Data, essa montanha de dados, esse monte de dados que a gente precisa entender aonde que é as suas fontes, quais são as suas características e conceito. Vamos entender como que é o Big Data? Então, o Big Data, ele é um grande volátil, né? Dados. Ele usa um banco de dados, que nós vamos chamar de banco de dados relacional, que usa para buscar, mas ao mesmo tempo gerir e processar os dados em um determinado momento, um determinado contexto com base numa necessidade. Essa necessidade envolve uma decisão. Então, essa extração de dados, elas são obtidas por diferentes fontes, desde smartphones até mesmo videogames ou mesmo aparelhos que são ligados com inteligência artificial, por exemplo, uma geladeira ou qualquer outro aparelho que esteja conectado. Então, o objetivo é transformar tudo que as empresas possam coletar para que eles possam conhecer esses consumidores em profundidade, conhecer o dia a dia dos seus clientes, quais são os seus hábitos, quais são as suas preferências, suas rotinas, seus desejos e transformar em oportunidade para que possa entregar o que esse cliente deseja, o que esse cliente espera. Então, para que a gente possa trabalhar o Big Data, primeiro passo, a gente tem que entender que existem dados estruturados e dados não estruturados. O que vem a ser esses dados estruturados? Como o próprio nome diz, os dados estruturados são dados que pode ser buscado um rápido cadastro que você faz na internet, para compra de um produto, ou mesmo dados que você realiza numa escola, que vai, ou mesmo numa compra, ou mesmo um dado bancário. O que você faz? Você faz um cadastro ali. Nesse cadastro, ele consegue saber a sua idade, o ano que você nasceu, a cidade que você mora, o bairro. Então, são dados que são estruturados. Já os dados não estruturados, ele precisa que exista um agente fundamental. Quem? Uma pessoa. Uma pessoa vai auxiliar muitas vezes, né? O software ele consegue até fazer uma busca rápida com base nas hashtags, né? Quando usa as hashtags, consegue ali fazer uma busca, mas quem vai fazer a análise desses dados é uma pessoa, porque são dados não estruturados. Então não existe uma estrutura, é preciso fazer uma análise sobre as palavras mais utilizadas e o que quis dizer exatamente. Será que foi irônico? Não foi? O que quis passar aquela mensagem? Então, basicamente, nós temos dentro do Big Data os dados estruturados e não estruturados. E nós também temos os 5 Vs do Big Data. Vamos ver o que seria? Então, os 5 Vs do Big Data é o volume, o primeiro deles. Pelo esse próprio grande volume de dados existentes que são gerados a cada segundo nessas diferentes fontes. O nosso segundo V é a própria variedade. Quanto mais dados, mais fontes, maior a complexidade para trabalhar esses dados. Imagina, se eu tenho um grande volume, uma grande variedade, eu tenho que conseguir trabalhar com esses dados para que eles possam gerar informações úteis, para que possa gerar informações que tenham valor. Depois nós temos que nós vamos chamar de velocidade, é o nosso outro V. Então a gente, além de ter esse grande volume, essa grande variedade, nós temos que saber processar esses dados. O Big Data tem que processar muito rápido, ágil, todas as informações rapidamente. E não é só
ter uma velocidade, ele ser ágil, ser rápido, mas também ter uma veracidade, ser verdadeiro. E isso está ligado diretamente ao quanto que essa informação é verdadeira. Porque olha como que é fácil confundir, né, dentro desse emaranhado de dados. Porque nós temos vários dados, um grande volume de dados. Além desse grande volume, nós temos uma grande variedade. Esses dados são tabulados, são geridos, processados num processo muito rápido, então pode acontecer ter um erro. Então tem que ter uma veracidade, ele tem que ser dados verdadeiros e eles precisam ter valor, precisa ter sentido. Então, além de ter todos esses acessos, né, não adianta nada se não puder ser utilizado, não tiver um valor. Então nós precisamos entender sobre esses fatores. E nós temos que nós vamos chamar, né, dentro desses dados não estruturados, as categorias do Big Data, que é Social Data. O que quer dizer Social Data? São os dados relativos ao comportamento humano para criar perfis, saber o que na verdade que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, quais são seus desejos, quais são seus problemas, aflições, onde que essa pessoa trabalha, quais são seus hobbies, onde que ela faz as compras, o quanto que ela gasta em cada compra, onde que ela mora, com quem que ela se relaciona, saber o máximo de dados possível sobre essa pessoa. Nós temos também um Enterprise Data, como diz o próprio nome, são dados que pertencem a empresas e são alimentados para essas empresas. Por exemplo, cadastro que é realizado em e-commerce, cadastro que são realizados em banco, em escolas, em empresas em geral, empresas de transporte. E nós temos que nós vamos chamar de Personal Data ou Data of Things. O que nós queremos dizer com eles? São dados que são gerados por dispositivos eletrônicos que estão conectados à internet. Pode ser geladeira, carro, TV, celular. O importante é que ele converse entre eles, né? E possibilita ali, através dessa inteligência artificial, o uso. Então, por exemplo, a gente tem a Alexa da Amazon, a Cortana da Microsoft. Se a gente for considerar, nós podemos classificar também a Bia, né? Do Bradesco. É uma inteligência artificial aonde você vai interagir com essa inteligência e fornecer os dados. Ela faz uma busca também num outro banco de dados para tentar solucionar o seu problema. Então, essa Data of Things, né, a internet das coisas, né, essas coisas que a gente vai utilizar, vai possibilitar cada vez mais conhecer esse consumidor, conhecer esse cliente e fazer com que atenda essas necessidades. Então, o Big Data é um grande volume de dados estruturados e não estruturados que existe, que é onde que as empresas buscam as suas informações e seus dados. SEO, SEM, Unbound Market. O que quer dizer cada um deles? Quando você vai lá num motor de busca, vamos falar quais são os motores de busca mais populares, né? É o Google. 80% dos brasileiros se utiliza do Google. Nós temos o KD, temos o Bing, mas vamos falar desse motor de busca mais popular, o Google. Quando você vai lá no Google e digita qualquer palavra, você vai perceber que ele vai aparecer vários links. Dentro desses links que você foi buscar, tem a informação que você deseja. Então pode ter ali tanto anúncios, né? Ou também o que nós vamos chamar de classificação orgânica. Mas o que quer dizer exatamente cada um deles? Quando a gente começa a entender as suas diferenças, nós vamos basear aqui. Um é quando é pago e outro é quando existe uma classificação que é conhecida como orgânica. Mas vamos entender o que significa essa engrenagem, né? Exatamente um desses dois elementos? Então, quando nós falamos do SEO, nós estamos falando do Search Engine Optimization. O que quer dizer exatamente? A otimização para o mecanismo de busca é uma abordagem que utiliza métodos orgânicos para aparecer no resultado de pesquisa. Já o SEM, Search Engine Marketing, é uma
metodologia onde que a gente tem um marketing, né, para o mecanismo de busca, é uma abordagem que usa métodos pagos para aparecer nesse resultado de pesquisa. Mas o importante é que os dois se completam, é como se fosse realmente uma engrenagem, aonde um vai completar o outro. E quando se utiliza esses dois, possibilita com que essa empresa ela olhe e fale assim, não, tá, eu posso criar conteúdos relevantes, eu posso criar estratégias que vai ranquear primeiramente minha página. O SEO fala exatamente o seguinte: quando você cria conteúdos, por exemplo, o Google ele vai analisar ali quais são as páginas, né, que os conteúdos, um site, uma plataforma que tem ali conteúdos relevantes, conteúdos que atraiam os clientes dele que está buscando. O que essas empresas fazem? Ela vai criar conteúdo, mas daí o Google vai fazer uma análise de que todas as pessoas estão observando. É o que nós vamos chamar SEO. Ele vai fazer uma otimização, uma busca orgânica. Já o SEM, que é voltado para o marketing, né, é uma mídia paga. Então, quando você acessa lá o Google, você vai ver que tem anúncios. O que ele faz? Ele vai analisar e falar assim, olha, eu vou te pagar através do Google Ads, né, então eu vou pagar por esse anúncio, você não vai colocar a minha página aqui inicialmente aqui no topo. Quando coloca a página no topo, o que faz? As orgânicas descem e a sua página vai ali. O que os clientes geralmente fazem? Lê a primeira página ou a segunda página. Ele vai às vezes buscar ali 3, 4 sites ou até 10, um pouco mais de sites, mas ele não vai olhar todas as páginas do Google. Então isso possibilita que você divulgue melhor o seu produto. Mas qual que eu faço? Você fala assim, mas qual que eu devo utilizar? As duas é uma excelente estratégia. Você pode utilizar as duas ao mesmo tempo e criando conteúdos também relevantes, conteúdos atrativos. Então vamos ver exatamente essas diferenças, como que nós podemos abordar? Então, quando nós falamos de diferença, né, entre o SEO e SEM, o que nós estamos querendo dizer? Então, quando a gente está falando SEO, nós estamos falando basicamente na otimização do site. O objetivo dessa ferramenta é posicionar o site de uma marca, produto e serviço no destaques, nos primeiros resultados, nas primeiras páginas do site de busca. Então, ele vai se utilizar, né, de palavras-chave de alto grau de eficiência que vai tornar o site mais relevante durante a busca. Já o SEM, o marketing para esse mecanismo de busca, é uma estratégia que usa táticas pagas para ganhar visibilidade. Então, ela é paga. Então, ela ganha visibilidade nesses motores de busca. Quais motores de busca? No que você está utilizando. Pode ser Google, KD. E também é conhecido como PPC. O que é esse PPC? Pay per click, pago por cada um dos cliques. Então, a gente pode utilizar essas duas técnicas. Uma mais orgânica, né? Então, e o outro é uma já paga. E nós temos que nós vamos chamar de unbound marks. O que quer dizer esse unbound mark? Qual é a estratégia, né? É uma estratégia que possibilita a relação mais próxima com esse cliente através de uma fidelização. É um conjunto de estratégia de marketing que busca atrair, encantar esse cliente. Qual é o último sentimento que fica por um cliente? Ele quer ficar uma satisfação, ele quer se encantar. Unbound mark é como na própria imagem mostra, ele está atraindo, é como se fosse um imã. Só que nessa situação é mais passivo. Por quê? A empresa vai criar conteúdos relevantes, e-mails, e-books, chats, ela vai criar ali esses conteúdos e vai divulgar esses conteúdos. O cliente, ele vai olhar e falar assim, nossa, que interessante, ele que vai fazer a busca, é ele que vai sair atraído. Então, o objetivo é sempre atrair. Claro que a intenção é concluir uma venda, é tornar ali converter esse cliente, né, numa compra. Porém, ele é muito mais subjetivo, não é explícito. Então, vai mostrar as vantagens, vai abordar conteúdos e é o cliente que vai buscar mais informações. Vamos ver a imagem
embaixo para que a gente possa entender exatamente. Unbound marketing é quando você cria diferentes conteúdos para atrair esse cliente. Só que a empresa não vai atrás desse cliente, mas ele vai explorar diferentes canais e diferentes estratégias para que esse cliente encontre. Então o produto ele passa a ser secundário. O produto não é mais objetivo. Unbound marketing também é conhecido como marketing de atração. Então ele vai realizar ações com o objetivo de atrair esse potencial cliente. Pode ser através de um blog, pode ser através de um site, e essa atração é feita por um trabalho de relacionamento com a pessoa, é feito através de um relacionamento que vai desenvolver através de conteúdos. Mas que conteúdos são esses? Conteúdos autorais, conteúdos que vão atrair esse cliente. Então tem que fazer dentro das estratégias que esse cliente vai se sentir encantado e atraído. E esses conteúdos, eles têm que ser abordados de uma certa maneira que conforme esse cliente vai lendo, ele vai cada vez mais entrando dentro da história, pode ser um storytelling, e é onde ele vai se encantando e quando ele percebe, ele está buscando mais assuntos ainda sobre aquela empresa, sobre aquele conteúdo abordado. Essa é uma das estratégias que são realizadas no Unbound marketing. Plataformas digitais. Então, o primeiro passo, nós sabemos que existe uma diferença, né, em quem consome e quem produz. Essas plataformas possibilitam essa aproximação. Por quê? O que as pessoas esperam cada vez mais? Elas esperam ter as suas necessidades atendidas. Mas quando a gente fala de necessidades atendidas, qual é o último sentimento que tem que ter essas necessidades? Após consumido um produto, após consumido um serviço, a última sensação tem que ser de felicidade. Quando pensar naquele produto, pensar naquele serviço, lembrar com prazer e não, nossa, gostei, mas foi caro. Nossa, não foi tão bom assim não. Então nós temos que entender quais são o uso dessas plataformas para aproximar. Vamos ver como que a gente pode entender esse uso. Então essas plataformas digitais são um elo entre quem produz e quem consome. Então ele vai utilizar a tecnologia via internet para permitir que mais de que uma relação de troca, ou seja, de compra e venda, mas sim conhecer esse cliente, mesmo antes dele saber o que ele deseja. As plataformas digitais são modelos de negócio que vai acontecer por meio de tecnologia. Por isso que ele quer conhecer esse cliente, quais são seus desejos, quais são seus anseios. Então as campanhas que são as companhias, né, elas vão desenvolver ali uma grande vantagem na hora de oferecer os produtos, porque ela vai utilizar as plataformas digitais. Então, esse ambiente online, ele vai conectar não somente quem produz, mas quem consome. Então, nós temos uma relação de troca, e essa relação de troca vai possibilitar que fique cada vez mais próximo desse cliente. E existe diversos formatos, né, de conteúdos e de plataformas digitais. Sempre com o objetivo, com a intenção de conhecer o cliente. Mas não é conhecer de maneira superficial, mas como que a gente pode conhecer a fundo esse cliente? Então, por exemplo, um e-commerce. Um e-commerce são lojas virtuais que vendem produtos e serviços para os seus clientes via internet, não é? Então, o que isso possibilita? Que o cliente ele vai fornecer os seus dados básicos, né? Por exemplo, durante um cadastro, ali que vai permitir a compra num site. Esses dados ele vai iniciar um processo de descoberta. Nessa descoberta, a empresa vai passar a conhecer o nome, como que ele vai fornecer dados também que vai permitir que ele conheça mais. Então, por exemplo, ele vai saber quais era o perfil, aonde que ele mora, quais são a sua idade, religião, perfil, vai saber o quanto que ele gasta. Mas também nós vamos analisar
conseguimos analisar quais são os seus gostos, quais são os seus desejos, quais são a região que ele mora, quais são os dias, o tempo de permanência que ele fica, quais são os horários que ele mais acessa, qual é o perfil real desse consumidor, a própria simulação de compra, né? Quando nós vamos analisar, quando o cliente ele vai até a etapa de pagamento, mas desiste, o que pode ser feito para esse cliente? Será que ele vai gostar de um cupom de desconto? E analisar as compras realizadas através da plataforma. Então, analisar se ele gostou, se ele não gostou, quais foram as características, porque nós conseguimos perceber o que? Você pode observar, faça uma compra na internet, faça essa prática, compre qualquer produto, em seguida você vai receber um e-mail perguntando se você gostou do produto, se você tem alguma coisa a falar, alguma sugestão. Eles querem saber cada vez mais quais são as suas características, o que você gosta, o que possibilitou que você comprasse, ou mesmo por que você parou uma determinada etapa de compra, o que te desagradou. Geralmente vem perguntas assim: o frete foi bastante caro, expressivo, então o que fez com que você parasse? Ou senão você vai receber alguns e-mails assim: olha, o produto ainda está disponível. Isso vai possibilitar que você faça uma análise e vai falar assim: não, olha, eu gosto de comprar tal empresa. Dependendo da forma como que você é atendido, isso possibilita que atraia cada vez mais. E se você se sentir atraído, você vai indicar também para outras pessoas, porque você vai estar sentir encantado, você vai gostar de comprar. Porém, nós temos alguns pontos que nós devemos considerar nessa compra online. Vamos ver? Então, essa grande quantidade de e-commerce que existe trouxe um sério problema para as empresas, porque existe muito concorrente, mesmo produto, preço e prazos e serviços praticamente iguais. Então, a principal ferramenta estratégica, né, para suprir essa diferenciação é a produção de conteúdos, porque nós temos sites que desde o layout é parecido. Então, se você entrar, dependendo de um local de busca, né, para fazer uma compra, você vai olhar e falar assim: ó, o preço está o mesmo valor, o frete é o mesmo valor, o prazo de entrega é o mesmo também, nós temos que considerar esse prazo de entrega. Você vai começar a observar que o e-commerce é bastante vantajoso, mas colocou todas as empresas estão nas mesmas situações. É muito parecido o layout, os produtos são idênticos, os preços, elas não conseguem oferecer muita diferenciação. E isso trouxe um grande prejuízo. Então, o que a empresa tem que fazer? Quais são as estratégias que ela vai adotar? Produção de conteúdo. Então, ela vai adotar alguns diferenciais. Por exemplo, tem empresa que, se você fizer uma compra, claro que você pode cancelar nos primeiros 7 dias, mas ela oferece para você 10% a mais do valor que você pagou no produto para escolher qualquer outro produto da loja. Ou também nós temos a possibilidade, né, de você fazer as trocas via WhatsApp. Em vez de você mandar e-mail, esperar ou mesmo querer ligar, você pode acessar o WhatsApp ali e pelo WhatsApp você consegue fazer essa troca. Então isso possibilita diferentes formas dentro dessas plataformas. As empresas têm que saber se diferenciar, agir diferente. Não é fácil, mas como que ela consegue fazer? Conhecendo o seu cliente. O cliente vai determinar: não, eu prefiro comprar em tal loja do que em outras lojas. Então, às vezes, ela vai ter que se diferenciar em algum item, porque a maioria delas é o mesmo produto, o mesmo layout, frete praticamente igual, prazos de pagamento também. Então, elas têm que aprender a se diferenciar. E existe ainda sites onde você pode buscar um determinado produto, ele vai ranquear ali, se o seu diferencial é o preço, ele vai ranquear ali os preços mais baratos ainda. Então, nós temos que buscar diferenciais para encantar e atrair esse cliente. Sapatos Sênior. Como que nós podemos ajudar essa empresa, né? A Sapatos Sênior é uma empresa bastante consolidada no mercado, ela já existe
há muitos anos, mas agora ela quer ter uma presença na web, ela quer ter uma presença digital. Então, para que a gente possa auxiliar essa empresa, vamos entender esse desafio? Então, a empresa é uma das líderes de venda no mercado físico, mas no momento ela quer entrar no mercado digital. Como que ela vai entrar para esse e-commerce? Então, a Sapato Center, primeiro ela modernizou todo o seu sistema de vendas da empresa. Ela tem um software que é conectado a um banco central e aí ela tem desde dados do banco do produto, preço, vendas, cadastro do cliente e também os dados de cada uma das lojas da rede. Então ela tem conhecimento tanto do seu cliente e também das lojas. E nesse momento a Sapato Center deseja atuar no e-commerce. Ou seja, ela quer ter uma loja virtual para vender os seus produtos pela internet. E você precisa, nesse primeiro momento, analisar, o banco de dados da empresa para encontrar qual é o perfil desse consumidor. Cruzar essas informações para ficar mais próximo desse consumidor. E como os clientes vão encontrar a marca na web, Como que pode usar as ações, do SEM, marketing para mecanismo de busca, onde ele utiliza essa metodologia paga, para aparecer nesses resultados de pesquisa, e também o SEO, que é essa otimização para mecanismo de busca, que é aquela abordagem mais orgânica para aparecer nesses resultados de pesquisa. E aí outra pergunta é, como você faria para utilizar esse dado, como que você ajudaria o cliente também a encontrar essa empresa? Primeiro passo, definir o perfil de clientes que compram sapatos ortopédicos. Por que eles preferem sapato ortopédico? O que levou a eles comprar? E também considerar os dados como idade, motivação. Lembrando que motivação é motivo que leva à ação. Então você precisa ter um motivo para que você execute algo e também as condições financeiras. E como vamos analisar também como os dados pesquisados, analisados, interpretados e a partir dele criar um plano estratégico simplificado que vai permitir, que o resultado o objetivo da empresa seja atingido e também colocar essa empresa online, uma presença online, colocar essa empresa dentro da web. Então deve-se usar, como estratégia o SEO, que ele tem a abordagem orgânica e ao mesmo tempo utilizar uma abordagem paga, Então métodos pagos para aparecer nesse resultado de pesquisa através do site. Por que a estratégia é utilizar os dois ao mesmo tempo? Por quê? Se criar o conteúdo relevante, o SEO, ele é excelente? Só que ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, por que vamos levar mais tempo se podemos acelerar? Então, é como você utilizasse os dois, é para utilizar os dois ao mesmo tempo. Isso vai potencializar com que os consumidores conheçam mais rapidamente essa empresa e, ao mesmo tempo, a empresa aumenta a sua presença na web. Então, o interessante é usar ao mesmo tempo, como se fosse uma engrenagem mesmo, ao mesmo tempo para que pudesse rodar rapidamente, nós vamos utilizar o SEO e SEM. Então, porque o objetivo é marcar presença, não só marcar presença, mas para que esse consumidor identifique-se mais rápido e possa localizar essa empresa para começar a fazer as compras. Os próximos passos do desafio qual é? Vamos ver? Então, pesquisar também, nesses motores de busca dentro dos sites. Então, qual motor de busca? Pode ser Google, KD, Bing, qualquer motor de busca. As empresas que vendem sapatos ortopédicos, porque quando você vai pesquisar o seu concorrente, você consegue fazer uma análise. A partir dessa análise, você vai pensar, o que me foi apresentado nesse resultado de busca? Quais empresas aparecem nesses links patrocinados e quais são as empresas que estão ali no topo da lista, as que primeiro parecem ranqueadas? E nesses sites, o que você deve fazer?
visitar o site, ver os produtos, quais são as descrições desse produto, qual foi a abordagem utilizada. Então você vai reparar também, né, irá receber automaticamente a publicidade desses sites. Então pode perceber, se você fizer qualquer busca na internet, passa um tempo. Então se você vamos considerar, você buscou caderno, vai passar um tempo, você vai começar a receber assuntos e de caderno, notícias de caderno, você vai receber anúncios. Então você vai, sempre que você faz uma pesquisa, você recebe automaticamente. Então o que nós devemos fazer agora para ajudar a Sênior? Visite os concorrentes, vê quais são as melhores práticas, o que eles estão adotando, como que eles estão descrevendo os seus produtos, como que é a política de troca da empresa. Quais são as estratégias, né, para experimentar o calçado, como que é feito a medição desse pé, porque algumas pessoas, não, eu acho que eu calço tal número, mas não, dependendo da forma, tem diferença. Então o importante é buscar o máximo de informação sobre os concorrentes e também qual será a atuação dessa empresa para marcar presença na web. Agora eu vou dar um momento de dúvidas, né? Quais são as perguntas que vocês têm, quais são as dúvidas, envie para que a gente possa esclarecer. Uma das estratégias para que você possa analisar o seu concorrente, por exemplo, você quer entrar, você não vende em e-commerce, vai começar a vender. Analisa o concorrente, analisa as lojas de maior sucesso, leia o que o consumidor está falando, o que ele gosta, o que ele não gosta. As reclamações são excelentes oportunidades de aprendizagem. As reclamações não devem ser olhadas assim, ai, não gostei do que falou, hein? Nossa! Não tem que olhar como crítica, tem que olhar como uma excelente oportunidade de você observar e falar assim, tá, esse cliente falou isso, vamos verificar, olha, o que ele falou é real, vamos melhorar, porque assim, ele ainda está se expressando. Claro que eu sei que alguns vão falar de maneira um pouco mais rude, mas é excelente oportunidade. Toda empresa que deseja ter uma presença na web, toda empresa que deseja
ter o seu e-commerce, pesquisa sobre os concorrentes, pesquisa o que mais atrai os clientes. É troca de produto, no caso de calçado, é troca sem custo, ou pode ir trocar na loja, porque pode acontecer. A pessoa olha aquele produto e fala: que lindo, nossa, estou maravilhado. Quando experimenta, fala assim: não ficou tão bom não gostei, não tá bacana, eu esperava que fosse mais. Então é importante a gente entender como que nós podemos trabalhar e como o concorrente também trabalha, para ter um diferencial, porque hoje todas as lojas são muito parecidas, os preços são muito parecidos, os produtos são muito parecidos. Como se diferenciar? Então é preciso entender como que nós podemos agir diferente. Esse agir diferente só vai acontecer se conhecer o cliente e lembrar sempre o que deve ficar depois daquele produto totalmente consumido, daquele produto desaparecer ou mesmo daquele serviço. A felicidade. Ele tem que sempre se sentir feliz quando ele lembrar daquele produto ou daquele serviço. Marketing de conteúdo. Precisa saber como criar conteúdo. Mas como que cria-se um conteúdo? Qual conteúdo são relevantes para o cliente? Quais são essas estratégias de conteúdo? O que faz um conteúdo se diferenciar de outro? Por que algumas empresas desenvolvem excelentes conteúdos e outras não? Vamos entender por que a gente tem que pensar nesses conteúdos, no marketing de conteúdo e quais são seus diferenciais? Então, o marketing de conteúdo é um processo onde o objetivo é criar, publicar e promover conteúdos personalizados, ou seja, conteúdos exclusivos para aquele cliente. Então, é uma forma de nutrir esse público-alvo com assuntos que vão ser de relevância para ele, assuntos que vão atrair. Então, para que a gente possa construir um bom conteúdo, nós temos que pensar no público-alvo, nessas pessoas, nas buscas, que são realizadas, nos conteúdos que vão ser abordados para que a gente possa analisar os resultados. Então, é uma série de elementos que vai proporcionar que a empresa atinja o resultado que ela deseja, aquele resultado que ela espera. Então, a produção de conteúdo, ele possibilita educar, demonstrar, compartilhar informações de relevância sem que essa venda seja explícita. A venda aqui é subjetiva. Claro que ele quer vender, mas ele está no segundo plano. Nesse modelo, a venda, ela continua sendo objetivo, mas a sua evidência como demonstra. Então pensa assim, uma pessoa que vai fazer uma pesquisa sobre produtos para cabelo porque ela teve um corte químico. O que ela quer? Ela quer solucionar o seu problema. Ela não quer ficar testando produtos. Então uma empresa da área de cosméticos possa lá quais são as estratégias para recuperar um corte químico. A partir daí, ela vai lendo como que pode ser feito sem colocar ainda explicitamente os produtos. Quando essa empresa coloca as matérias-primas, quais são as etapas, os processos, o tempo de recuperação, ela vai poder analisar e falar assim, agora deixa eu pesquisar, mas se essa empresa tem esses produtos, que empresa que é essa? E aí ela vai também olhar os comentários e vai se sentir cada vez mais atraída. E ela vai fazer uma pesquisa inicial que vai levar a uma outra pesquisa, que vai levar a outra pesquisa, e assim sucessivamente, porque vai atrair cada vez mais. Então, saber construir o marketing de conteúdo, saber construir esse conteúdo aonde o objetivo ainda é a venda, mas ela está mais de maneira subjetiva, ela não está tão explícita
explícita, assim, está um pouco mais escondida, faz com que esse cliente tenha mais fidelização e se sinta mais atraído e vai buscar mais sobre a empresa, porque essa empresa, ela não quer somente informar, mas educar e suprir as necessidades desse cliente. Então vamos ver outros pontos necessários dentro do marketing de conteúdo. Então, para que esse marketing de conteúdo, essa busca, né, que é realizada esses conteúdos, é preciso construir textos que sejam relevantes, textos que tenham sentido, que tenham significado. Então é preciso, para produzir esses conteúdos, considerar alguns pontos chaves, alguns elementos, né? Como, por exemplo, as palavras-chave. Deve-se definir palavras-chave, uma vez que esses termos vai servir para identificar o conteúdo que é criado dentro desses motores de busca. Então, ele vai fazer uma busca lá, por exemplo, flor seminatural. Então, precisa-se, através dessa palavra-chave, ele encontrar esse conteúdo também. Então, por isso que é fundamental definir as palavras-chave. Porque dentro das buscas, né, dentro desses motores de busca, é digitado palavras-chave para encontrar o conteúdo que deseja. É preciso também pensar no tamanho, no formato do conteúdo. Por quê? Ele precisa possibilitar uma certa fluidez na leitura, ele tem que ser fácil de compreensão e de interpretação dessa mensagem. Então o texto não pode ser muito longo, nem muito curto, ele pode se utilizar infográfico, imagem, vídeos curtinhos para atrair esse leitor a querer ler mais. Então o texto não pode ser muito longo e muito de cara já cansativo. É interessante pensar na qualidade desses textos. Por quê? Para a compreensão desse leitor. Então, para que a gente possa atingir um determinado resultado, é necessário pensar nesses caminhos, pensar nessa otimização de conteúdos, dentro também das redes sociais, como que esses conteúdos podem ser abordados, como que eles podem ser tratados. Então, existem diferentes formas, né, de pensar estrategicamente esses conteúdos. O marketing de conteúdo é muito mais do que somente escrever texto, mas é a forma como a organização vai transmitir esses temas aos leitores. Então, para que esse transmissão, esse compartilhamento aconteça de forma efetiva, o planejamento é o principal requisito para que toda a estratégia funcione. Então tem que pensar desde a escolha do tema, a linguagem que vai ser utilizada, está falando para que público-alvo, para quais mídias, então quais estratégias vão ser utilizadas. Porque vai ter alguma situação que as pessoas vão olhar assim, nossa, eu gostei muito desse conteúdo, gostei muito da abordagem. Aí, quando vai analisar ali, eles não analisou diretamente o público-alvo e não considerou a renda. Aí, o consumidor, quando lê um determinado conteúdo, ele gosta de tudo e fala assim, nossa, amei, mas esse produto é caro. Está fora das minhas possibilidades. Então, apesar dele se sentir atraído, apesar dele gostar, o preço é muito expressivo. Então, quando considerar esse público-alvo, considerar todos os elementos, considerar ele em um conjunto. Então, a partir do momento que considera esse conjunto, tem que pensar como que vai ser abordado esse tema, como que vai ser tratado, desde o tamanho, quando for pensar, né? Então, imagina, ninguém quer ler um artigo, nem quer ler uma tese inteira. Ele pode ser direcionado a textos mais longos conforme ele vai buscando mais conteúdo. Por isso que quando se escreve um conteúdo, é interessante sempre deixar algum link, que daí ele clica, leva a um outro conteúdo e ali posiciona um outro link que vai levar a um próximo conteúdo e assim sucessivamente, atraindo cada vez mais para que ele continue essa leitura e comece a cada vez mais desejar a solução para o seu problema, a solução para o desafio que ele está sentindo e a partir daquela necessidade, daquela busca que ele foi a buscar através desse conteúdo, desse marketing de conteúdo que está sendo desenvolvido para a empresa. Lembrando que, claro que o objetivo é vender, mas ele vai aparecer bastante subjetivo, ele vai aparecer de uma maneira mais mascarada ali para realizar essa venda.
Conteúdo digital para marketing digital. Então eu não tenho que pensar somente como construir esse conteúdo, mas eu tenho que pensar também nesse marketing digital. Como que eu vou trabalhar esses pontos? Porque assim, o objetivo não é atrair, não é encantar, levar esse consumidor, levar esse potencial cliente a entender mais daquele tema que está sendo abordado. Então, a partir do momento que se deseja cada vez mais que ele entenda esse assunto, tem que também realizar dentro de um conteúdo digital, dentro de um marketing digital. Então, vamos entender exatamente o que quer dizer isso, vamos ver? Então, o conteúdo-chave, podemos falar chave mestra, né, do conteúdo, das estratégias, é o marketing de conteúdo. É ele que aumenta, proporciona essas vendas. Então, o marketing de conteúdo, ele é esse atual propulsor, é a principal estratégia adotada pelas empresas. Então, a publicidade por si só não convence mais o consumidor a adquirir um produto ou um serviço. É preciso criar um conteúdo que seja relevante para conquistá-lo. O objetivo aqui é conquistar ele e aí levar ele à venda, levar ele a adquirir o produto. Então, a produção de conteúdo é a estrutura básica da operação. Então, é através do conteúdo, aquele conteúdo relevante, corretamente elaborado, que vai tornar relevante as estratégias do marketing digital. Se o marketing de conteúdo é importante para as estratégias, a produção de conteúdo é essa estrutura básica. Então é preciso conhecer esses leads. O leads é a primeira etapa desse processo. Quem esses leads? São as pessoas, são empresas que vão demonstrar interesse sobre esse produto e serviço. Então é preciso criar e desenvolver conteúdos para conhecer esses leads, essas pessoas que vão acessar esses sites, esses blogs, essas plataformas. Então, quanto mais conhecer ele, é fundamental para desenvolver estratégias. Então, um estudo de mercado para conhecer em profundidade quais são esses desejos, quais são essas necessidades, quais são esses hábitos. E também obter dados como idade, localização geográfica, renda, frequência, acesso de aplicativos, sites. Porque se a gente sabe que não é mais somente mostrando um conteúdo, né? Falando, olha, a publicidade tradicional mostra que, ó, tem esse produto aqui, adquire ele. Não, as pessoas hoje já sabem que elas vão buscar mais informações. A informação está na palma da mão dela. Ela consegue rapidamente com o seu smartphone buscar se aquilo que estão falando daquele produto é verdadeiro. Como vai saber disso? Ela vai ler conteúdos, mas somente não vai ler conteúdos, mas também o que as pessoas, os consumidores estão falando desse conteúdo. Por isso que cada vez mais deve-se criar estratégias para encantar e para atrair. Então, o marketing de conteúdo tem que ser relevante. Ele é uma das ferramentas fundamentais dessas estratégias. Então, o primeiro passo a primeira fase do processo é conhecer os leads. Mas não é conhecer superficialmente, conhecer em profundidade. Como que pode fazer esse conhecimento? Através de buscas, através de pesquisas, de análise. Nós podemos utilizar algumas plataformas também para auxiliar. Vamos conhecer? Então, algumas ferramentas que nós podemos utilizar para a produção de conteúdo, por exemplo, é a Google Trends. O que é a Google Trends? Ela mostra as tendências, né, em buscas pelo mundo. Então é possível definir com precisão, através de palavras-chave, o que as pessoas mais estão buscando. Trends não é moda, não é tendência. Então é exatamente isso. Esse Google Trends, se você acessar lá e com qualquer palavra-chave, você vai olhar e falar assim, o que essas pessoas mais estão buscando hoje, o que elas buscaram mais ontem, e você consegue não só analisar nível Brasil, mas nível mundial também. Nós temos que nós vamos chamar de Google Forms. O que quer dizer exatamente esse Google Forms? Vamos ver? Então, o Google Forms
Ele possibilita formulário, como o próprio nome diz. Ele permite a criação de formulários personalizados. Essa ferramenta auxilia inclusive no envio de link de um formulário para que possa ser enviado para quem? Para públicos específicos, para aquele público aonde ele vai gostar. Nós temos a possibilidade também de gerar personas, né? Então, a partir desse gerador de personas, pode se aproximar cada vez mais desse público. Nós temos a possibilidade também da Canva. O que é a Canva? É uma plataforma de design gráfico que vai possibilitar que as pessoas criem infográfico, crie textos e ela tem uma série de banco de imagens que vai possibilitar que as pessoas fiquem criando ali as estratégias visuais para cada vez mais atrair o cliente. Então, uma possibilidade, então consegue interagir. Ele tem tanto online, também tem aplicativos onde você pode utilizar o Canva dentro dessa design, essa possibilidade de design gráfico, aonde pode criar ali desde infográfico, pequenos textos, vídeos, aonde pode ter uma interação. O nosso próximo passo é o que nós vamos chamar de Answer the Public. O que é esse Answer the Public? Vamos ver? Então, Answer the Public, vamos analisar. Resposta para o público, né? Então, é uma plataforma para encontrar todas as perguntas que as pessoas podem ter em relação a uma área ou mesmo uma palavra-chave. Então, você vai digitar uma palavra. Dentro dessa palavra, nós vamos falar a palavra-chave. Ela vai dar uma lista de perguntas que as pessoas estão fazendo sobre uma determinada palavra-chave. Então, por exemplo, se você digitar lá chocolate, por exemplo, você vai encontrar uma série de perguntas que as pessoas estão fazendo sobre o chocolate, desde quando surgiu o chocolate, quando o chocolate foi criado, quem criou, quando surgiu o chocolate branco, como que pode atingir o chocolate. Você vai ver uma série de perguntas que estão direcionando as respostas das pessoas. É bem legal para acessar e verificar quais são, né, esse Answer the Public, essa possibilidade, essa tradução livre, né, respostas públicas, né? Então, essas perguntas que estão sendo feitas e que estão buscando respostas. Linguagem digital. Cada vez mais é preciso entender a linguagem adequada para falar com o cliente, para falar com aquele possível cliente, para falar com leads. Cada situação, cada público deve se adotar uma linguagem. Mas o que é linguagem exatamente? O que define uma linguagem? O que pode ser caracterizado como uma linguagem? Vamos ver? Então, linguagem digital, ela precisa estar alinhada com um objetivo, porque se ela sabe qual é o objetivo, o que é, podemos alinhar o conteúdo e as ferramentas e plataformas que vão ser utilizadas. Então, a linguagem é qualquer meio sistemático para comunicar ideias, sentimentos. Como que é feito isso? Através de signos convencionais, sonoro, gráfico e gestuais também. Então, por exemplo, se eu estou querendo me comunicar com você e aí eu percebo que a gente não fala o mesmo idioma, por exemplo, eu faço assim, ó. Eu faço um sinal, quer dizer que eu estou com fome. Eu estou usando uma linguagem, eu estou me comunicando com você. Ou se eu faço assim, ó, e que eu quero beber, é um outro processo. Então, a gente tem diferentes ferramentas para se utilizar uma linguagem. Dentro da linguagem digital, é a mesma ideia. Nós podemos utilizar emotions, emoticons, nós podemos usar GIF para comunicar uma ideia, uma mensagem que nós desejamos transmitir. Para isso nós temos um processo de comunicação, né? Nós entendemos que existe sempre um receptor e esse receptor vai devolver essa mensagem que vai possibilitar que ela seja entendida. Então vamos entender como essas estratégias? Então, a adequação da linguagem nas mídias digitais é um fator relevante para o sucesso da produção. Então, eu não posso utilizar a mesma
linguagem presencial no campo digital. Então é um conjunto de ferramentas e de plataformas digitais que vai proporcionar esse sucesso. Então uma empresa que utiliza linguagem simplificada, coloquiais, ela vai adotar alguns conceitos de gírias, emoji para estreitar esses laços com os clientes. Então, por exemplo, quando a Disney Plus veio para o Brasil, quando ela começou a anunciar que vinha, a Netflix e a Amazon Prime no Twitter, eles começaram a se comunicar. Seja bem-vindo. E começaram a fazer, inclusive, as brincadeiras e utilizavam ali alguns GIFs, utilizavam alguns emoticons para expressar as suas ideias. Então, não é incomum você encontrar algumas empresas que, dependendo da plataforma que ela está utilizando, ela vai utilizar essas imagens, ela vai utilizar essa linguagem, né, muitas vezes mais coloquial, uma linguagem menos formal, para abordar determinados públicos. É claro que no caso de uma empresa, ela vai ter várias linguagens sendo utilizadas para vários momentos. Então, ela vai desde uma linguagem mais coloquial até uma linguagem mais formal, mas todas elas têm uma intencionalidade, têm um objetivo. Então, qual é o objetivo dessa mensagem? O que se espera? O que se deseja? A partir daí, cria-se estratégias para atingir esse público. Então, nós podemos utilizar diferentes mensagens para que possa utilizar diferentes recursos para que possa entender essa mensagem. O importante é saber quando usar, como usar e para que utilizar também. Vamos ver outros pontos? Então, a partir do momento que eu uso essas imagens, eu consigo expressar o que quer dizer. Aqui, por exemplo, uma pessoa está passando mal, então ou uma pessoa está com muita raiva, ou está rindo até de chorar. Então, na linguagem digital, existe diversos tipos de elementos, mas nós podemos concluir em 3 básicos, que é a cultura. Então, diz muito sobre aquela empresa para fazer os seus clientes, né? Qual o discurso que ela vai utilizar para convencer? Então, ela tem que conhecer a cultura desses clientes, ela tem que conhecer quais são as suas crenças, quais são os seus rituais, com as suas normas. A comunidade também é responsável por determinar esse público-alvo. Quem é esse público? Quem é essa persona? Então, é compreender essas necessidades e interesses desse público para auxiliar aqui, na produção desse conteúdo, para atender essas necessidades. Quem é cada um deles? O que ele prefere? Utilizar o computador? Ele gosta mais do smartphone? Gosta mais do tablet? Ele gosta de compartilhar? Ou ele gosta de ficar sozinho? E também qual é o diálogo? Qual é a conversação? Qual é a tratativa dos meios que uma empresa vai utilizar para contribuir para a discussão com esse público? Compreender quais os meios que vão auxiliar nessa aproximação, né, da empresa com o seu lead, com o seu cliente, gerando sempre a longo prazo uma relação de confiança e também de fidelidade. E quando nós pensamos nesses conteúdos dentro de uma linguagem digital, nós temos que pensar nas diferentes plataformas que vão ser acessadas por esses leads. Então, esse conteúdo, ele tem que ser de fácil acesso. Nada pior do que tentar você acessar um conteúdo pelo smartphone, depois você tentar acessar um conteúdo por um tablet, depois você acessar um conteúdo pelo um notebook ou um computador e não conseguir acessar. Fica ali rodando, aí aquilo vai desgastando, você fala assim, nem gostei mais, nem quero mais. Precisa os sites e essas plataformas ser responsivo. O que quer dizer responsivo? Precisam responder rapidamente a essas mudanças. Então tem que fazer tanto para quem vai usar no computador, precisa também para quem vai utilizar no smartphone, tem que responder rapidamente. Como que nós fazemos isso? Vamos ver. Então, o conteúdo ele tem que ser adaptado para os diferentes tipos de dispositivo e também para esses diferentes tipos de usuários. Então, tem aquele usuário que vai preferir o quê?
uma TV. Tem um usuário que vai preferir aqui, ó, o computador. Tem um outro que vai gostar mais do notebook. Tem outros que vai gostar mais dos tablets. O outro vai preferir mais o celular. O outro agora já está gostando desses smartwatches, porque ele vai falar assim, não, eu gosto mais de olhar aqui, ó, pelo meu relógio mesmo, eu acesso tudo aqui, já vejo se está tendo alguma conversa no WhatsApp, se já está tendo algum e-mail chegando. Então, diferentes pessoas com diferentes características, diferentes públicos, também tem que ser utilizado linguagens diferentes, e todos os plataformas que forem utilizados pela empresa, todos eles têm que ser responsivos. Então, essa linguagem tem que responder rapidamente a esses diferentes usos e também esses diferentes recursos que serão utilizados. Gets for Life. O que essa empresa está no momento? Ela está passando por um momento onde que ela sabe quem é o seu público-alvo, ela sabe o que ela deseja, e ela fala assim, não, mas como que eu faço para atingir? Vamos ver o desafio da nossa empresa? Então, a Gets for Life, ela atua no e-commerce com vendas de roupas, que é chamado roupas para Gets. Pessoas, né, que gosta mais de uma roupa diferenciada, que gosta de alguns personagens, que gosta ali de quadrinhos. Então precisa buscar estratégias para aumentar o seu market share, aumentar a sua participação no mercado. O e-commerce Gets for Life, ele precisa de um planejamento estratégico. Eu preciso planejar as ações para atingir o objetivo, analisar os meus recursos, analisar o meu contexto e analisar os caminhos e ações que eu vou desenvolver para atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Participação no mercado. Então, está focado na produção de conteúdos para um público muito específico e já definido pela empresa. Quem é esse público? Jovens e adolescentes que gostam de quadrinhos, de séries, de filmes e de jogos. E como que serão? Aí nós temos alguns questionamentos, né, que vai orientar o nosso desafio. Como serão feitos os textos, as imagens, os componentes que vão conversar, dialogar com esse público? E quais serão os assuntos que irão conduzi-los a acessar a página da empresa para que conheçam a marca e se interesse por esses públicos? E como serão alimentados também esses dados? Quem é que vai fornecer informações para alimentar esses dados e qual será a periodicidade, né? Quanto em quanto período que vai ser alimentado também. Então vamos desenvolver aqui. Primeiro, nós precisamos pesquisar sobre esse público-alvo. Mas pesquisar o quê? Qual é a sua cultura, qual é a sua comunidade, qual é o diálogo, qual é a conversação que ele mais gosta, o que atrai ele. A partir daí, deve-se definir a melhor linguagem. Então, no caso, eles gostam mais da linguagem digital. Para isso, deve-se criar um site que seja responsivo. Esse site tem que ter textos, imagens, sempre com notícias, novidades, desde as séries, dos momentos, dos filmes que são lançados, as fotos, né, que vão mostrar os bastidores das gravações, mostrar ali como que está sendo as estratégias de gravação, quais são as tecnologias que estão sendo abordadas, além de mostrar a agenda do lançamento para esse público, né? Então, indicar também aqui, ó, jogos, filmes e séries que podem ser feitos semanalmente pelo site, então precisa de uma atualização constante semanal, e também ou pode jogar por uma newsletter, né, uma revista, e através dessa revista digital pode ver cupons de descontos ou mesmo divulgar informações de promoções da loja que está tendo no momento. Para isso, vai se utilizar o quê? Vai se utilizar o Google Trends para acompanhar as maiores tendências, né? O que está sendo mais buscado por esse público específico, por esse Gets, e usar também o Google Forms, esse formulário para auxiliar na captação de dados desses internautas. Então, pode ser enviado esse Google Forms pelas
newsletters e também por promoções. Aí, a partir do momento que ele responder o Google Forms, ele pode ganhar uma pontuação, ele pode ganhar um desconto maior e utilizar também o Canva para a edição desses conteúdos. Aonde que vai ser divulgado? Pode ser o blog da empresa, o Facebook, o Instagram, pode ser uma das estratégias a serem adotadas pela empresa para fazer essa divulgação. Porque quando ela utiliza recursos para conhecer o seu cliente, conhecer em profundidade, identificar o que ele gosta, o que ele deseja, o que ele não gosta também. É uma excelente ferramenta identificar o que não gosta. Porque quando você sabe que ele não gosta de algo, você não vai tentar desagradar ele. Então, porque você já sabe qual é esse caminho. Então, conhecer cada vez mais esse cliente, conhecer tanto os seus gostos, conhecer os seus desejos, conhecer as suas insatisfações e também o que deixou dele comprar ou o que ele não encontrou até hoje que ele deseja. Isso faz com que possibilite cada vez mais conhecer esse cliente. Então, o Google Forms é um excelente formulário que ele pode ir respondendo. Só lembrando, não fazer um formulário muito extenso, demorado. Então, às vezes, coloca uma pesquisa muito rápida ali, que aos poucos ele vai respondendo e vai buscando cada vez mais informação desse cliente. Nada pior do que fazer uma pesquisa de 20 minutos, ela começa a responder e fala, já cansei, e para ali e nem termina de responder esse formulário. É horrível e não adquire o seu propósito. Então tem que ser perguntas rápidas, precisas, para adquirir cada vez mais informação. Adquirindo essas informações, vai afinilando cada vez mais as perguntas para entender esses desejos e esses anseios desses clientes. Plataformas digitais. Quais as plataformas que trazem maiores resultados na sua região para comercialização? Quais que você identifica que têm algum diferencial?
interessante é saber quais plataformas o público mais gosta. Vai ter pessoas que vão gostar mais do Instagram, tem pessoas que vão gostar mais do Facebook. E o interessante é entender o que mais gostam, quais que eles mais se identificam. Claro que nós temos ali as classificações, né, dentro das redes sociais, como que a gente pode ter o de entretenimento, de nicho, através também de relacionamentos, mas o interessante é saber qual o seu público-alvo, que o seu público mais gosta, como que ele gosta dos conteúdos sejam abordados, quais são as características, quanto tempo que eles passam dentro dessas plataformas, né? Quanto tempo eles param para ler ou só fica ali passando, eles só simplesmente olhando. Então é interessante entender quais são essas plataformas? Claro que o interessante é que a empresa tenha presença em todas eles. Mas pode acontecer dela não conseguir manter uma presença em todos. E mesmo porque ela nem tem público voltado o suficiente. O público também não gosta. Então, qual que é a plataforma mais utilizada? Qual que o seu público mais gosta? Seu público gosta mais de um Facebook? Quais são as... Ele gosta de videozinhos rápidos? Gosta de textos? Quais são esses conteúdos que ele gosta, que ele deseja? Conhecendo o público, fica muito mais fácil para traçar os objetivos e esses caminhos para ser seguido. Porque o interessante é o que ele gosta, o que ele espera e o que ele deseja em qual horário. E também o que ele não gosta, que só de olhar ele já se sente entediado e fala assim, não gostei, não quero isso, não quero mais saber. Então o importante é conhecer o público para qualquer tomada de decisão e para qualquer estratégia. Recapitulando, o que nós vimos na aula de hoje? Nós começamos a trabalhar, entender o que é esse Big Data, esse grande volume de dados, Big, grande, Data, dados. Então, nós temos os 5 Vs, né, do Big Data. A próprio volume, a veracidade, ele tem que ter valor, ele tem que ser rápido, ele tem que ser ágil, então nós precisamos entender cada um desses elementos. Nós temos como nós vamos chamar de social dates, personal dates, enterprise dates, aonde que busca esses dados, né? Quais são cada uma dessas classificações de dados e o que é a sua intencionalidade, como que podemos trabalhar todos esses dados para buscar o máximo de informação desse cliente, para saber o seu perfil, o que ele gosta, o quanto que ele compra, quais são os tickets médios desse cliente, quais são as suas rendas, aonde que ele mora, quais são os períodos que ele faz mais compra, o que geralmente mais ele consome. Então é buscar o máximo de informação possível. Aonde que estão essas informações? Estão em qualquer dispositivo conectado à internet. Em seguida nós vimos também a importância do CEO e CEM. Então, como que nós podemos entender cada um deles e quais são as suas estratégias, né? Esse otimizador de busca orgânico, CEO, e também a partir desse Search Engine Marketing, nossa, agora eu enrosquei, aonde nós vamos utilizar ali através de anúncio, vai ser pago para que colocar nos primeiros rankings a empresa para que possa ser acessada rapidamente. Nós vimos também a importância do onboard marketing. O que quer dizer exatamente isso? Esse marketing de atração, atrair, encantar esse cliente através dos conteúdos, através de uma abordagem onde o produto passa a ser o secundário. O foco aqui não é o produto, mas claro que nós temos um objetivo de vender, mas a apresentação dele vai ficar de maneira secundária, mais subjetiva. O interessante é atrair esses conteúdos. Nós vimos a importância também do marketing de conteúdo. O que nós queremos dizer também sobre esse marketing de conteúdo e a importância dessas plataformas digitais? Quando nós entendemos como que devemos abordar esse conteúdo, quais são as características, quais são os pontos essenciais, nos vai levar
ao maior direcionamento desse cliente. E por fim, nós vimos a importância da linguagem digital, essa linguagem na qual nós devemos falar com esse público, nos abordar, nos aproximar dele. Então, nós podemos utilizar diferentes tipos de linguagem para cada vez mais ficar próximo, ter um relacionamento mais estreito, aonde existe uma confiabilidade e também uma confiança, né? Então existe uma troca ali constante. Espero que você tenha gostado dessa aula. Para mim foi um prazer ministrar ela para você. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.